Olá, bem-vindos ao canal do apenasimagens.com. Eu sou Wagner Lungov e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês este aparelhinho aqui. É novamente um projeto usando um microprocessador como uma ajuda à fotografia analógica, mas eu posso dizer que desta vez o que ele faz não dá para ser feito de outro jeito. Não existe um meio tradicional na fotografia de controlar o que ele controla, de dar a precisão que ele dá. Existem muitos processos de impressão em fotografia que necessitam de uma fonte de luz ultravioleta. Normalmente eles são impressos em prensas como essa daqui, essa aqui é uma vintage, que é impresso por contato, né, que a gente fala. E esses processos são principalmente cianotipia, Van Dyke Brown, goma bicromatada, papel salgado. E existem também alguns considerados premium como platina e paládio. Fontes artificiais para a luz ultravioleta existem a luz negra, que é bem tradicional, normalmente é vendida em tubos fluorescentes. Existem também outros tubos fluorescentes chamados shortwave, que quer dizer onda curta, e que produzem mais energia. Existem para a indústria gráfica as lâmpadas de descarga em gás, que é ainda mais energética. E recentemente apareceram também os LEDs, como esse daqui, ó, que produzem luz ultravioleta. A luz ultravioleta ela vai até 400 nanômetros em comprimento de onda. Passando disso, você já entra na parte azul do espectro visível. E a razão pela qual esses processos históricos necessitam de luz ultravioleta é que um fóton na parte ultravioleta do espectro carrega mais energia do que um fóton correspondente à parte visível. Mas existe uma fonte de ultravioleta que é muito rica, tem todos os comprimentos de onda, é muito forte, tem muita potência e é grátis, que é o Sol. Mas o problema é controlar a quantidade de energia que está incidindo sobre a sua impressão quando você está usando a luz do Sol. No caso da luz artificial, nós podemos representar a questão da exposição da impressão num gráfico como esse. Eu vou colocar aqui potência e aqui tempo. Então, se eu tenho uma fonte de luz ultravioleta artificial, eu posso imaginar que a potência que ela tem é constante, normalmente é medida em watts, 15 watts, 30 watts, o que seja. Então, nesse caso, ajustar a exposição é simplesmente uma questão de dizer quanto tempo que ela ficará exposta. Então vamos supor que eu tenho um tempo aqui assim. Vou colocar aqui como se fosse um P e aqui de novo um T. Se por acaso eu tivesse uma situação com a metade da potência, para dar a mesma exposição, eu teria que fazer o dobro do tempo, certo? Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo exposição, eu não estou falando de tempo unicamente, eu estou falando de alguma coisa relacionada a essa área do gráfico aqui, né? A área do retângulo, lado vezes lado. Isso nos dá a chave para entender como que a gente pode lidar com a situação de uma fonte de luz ultravioleta que oscile, que varie durante de um dia para o outro, de uma hora para outra. É o caso da luz do Sol. Eu vou dizer aqui, fazer uma curva qualquer aqui, vamos dizer que seja assim, que realmente a luz do Sol ela varia tanto de uma impressão a outra, que você possa fazer de manhã, de tarde, num dia, num outro dia, como às vezes durante até uma exposição só, o Sol pode ficar mais fraco, ficar mais forte, pode entrar uma pequena nuvem na frente dele e a potência, a energia que ele está colocando na sua impressão pode variar. Como que faz então nesse caso? Você não pode estabelecer um tempo achando que vai obter a mesma exposição, lembrando que a exposição é a área. A solução então é você acompanhar em tempo real a sua exposição e fazendo pequenas faixas aqui e vendo qual que é a área de cada uma dessas faixas. Quanto que ela está adicionando de exposição efetiva. Lembrando que a exposição efetiva, então, é o tempo vezes a potência. Aí, em vez de você estabelecer de cara qual é o tempo da exposição, você vai estabelecer alguma coisa relacionada à área que você quer atingir.
e no momento em que essa área for atingida, você interrompe a exposição e esse foi o seu tempo T. Então você começa a exposição sem saber exatamente qual será o valor total do tempo, porque ele depende de como variou a energia caindo na sua impressão durante aquela exposição. E esse é exatamente o trabalho que esse aparelhinho faz. Você vai colocar aqui nesse teclado qual é o nível de exposição que você quer. Eu não me preocupei em fazer unidades do sistema internacional, eu simplesmente fiz uma tabela arbitrária, na qual o número 30 corresponde mais ou menos a 1 minuto num sol brilhante. E uma vez que você colocou aqui o nível de exposição que você quer, você precisa colocar este sensor de ultravioleta do lado aqui da contateira, e ele vai começar a enviar para o aparelho, a cada 5 segundos ele manda qual é o nível de UV. E o aparelho vai contando o tempo, conforme o que vai chegando. Se por acaso o nível de UV baixar, ele encomprida a exposição. Se ele aumentar, ele encurta a exposição. E a certeza que você tem é de que você terá sempre, se você colocou o número 30 aqui, que você terá sempre a mesma exposição, mesmo com as variações possíveis da luz do sol. Esse aqui é o meu arranjo então para fazer essas impressões com ultravioleta. Eu ajustei esse pedaço de madeira aqui em cima de um tripé, então fica bem fácil de ajustar o ângulo para que a luz do sol caia bem na vertical aqui em cima da prensa de contato. O sensor fica ao lado, é claro que ele tem que estar nas mesmas condições de iluminação da prensa. E é bom colocar a caixinha de controle num lugar na sombra, porque isso facilita você enxergar o display, porque ele é meio fraquinho, é pequeno, e também não esquenta demais. Ao ligar, a primeira coisa que ele vai fazer é uma contagem regressiva de 3 bips. Ele está avaliando qual é o nível de ultravioleta nesse momento. Feito isso, ele abre a tela. Aqui você tem minutos e segundos que vão para o acompanhamento da exposição. Aqui você vai colocar qual é a dose de ultravioleta que você quer. É uma escala numérica aqui. Aqui eu tenho uma barra de progressão, que vai me dar uma ideia de mais ou menos quanto que já foi e quanto falta. E aqui esse círculo aqui, ele indica qual é o nível de ultravioleta. Quando o sol está bem forte, o círculo externo aqui fica quase preenchido pelo interno. Se ele estiver fraquinho, que é o caso agora, que eu ainda estou com a janela fechada por causa do barulho da rua, aí ele fica menos, o preenchimento fica menor. E você tem ainda uma indicação numérica aqui do nível de ultravioleta. Bem, a primeira coisa a fazer então é você colocar algum valor aqui na dose de ultravioleta que você quer. Como você não tem ideia de o que é essa unidade, o que representa esse 30, você aperta estrela. E ele vai te dizer, olha, 30 nesse momento corresponde a 1 minuto e 54 segundos de exposição. Se pela sua experiência, pelos processos que você está fazendo, você achar que isso está bom, pela tua avaliação subjetiva e de qual é o nível do sol e da luz que está incidindo, você pode apertar cerquinha e ele vai iniciar a exposição nesse nível. Então você vê que a barra de progressão aqui começou a dar sinal de vida, ele vai andar, vai correr até aqui. E o interessante do aparelho é que se por acaso entrar uma nuvem na frente do sol, alguma névoa, e o nível de ultravioleta cair, ele irá alongar a exposição aqui. Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou colocar minha mão na frente aqui, ó, já está crescendo ali, ó, 23 minutos com a mão na frente. Eu tirei a mão e ele caiu novamente aí para 1,21. Então ele acompanha em tempo real qual é o nível de ultravioleta que está incidindo na sua cópia. Vamos fazer um caso agora tem o botão reset aqui, caso você queira anular o que está em curso e começar de novo. Ele vai fazer novamente a contagem regressiva e já está pronto. Eu vou colocar um tempo bem curto para a gente poder acompanhar
Vou colocar aqui 0,10. Então eu vou ver quanto tempo está dando. Está dando 37 segundos, está um pouco longo ainda. Eu vou reduzir então para 0,6. Não, aí eu coloquei 60. 0,6. Isso está dando 22 segundos, tá bom. Então comecei. Aí você vê que agora a barra de progressão já está indo mais rápida. E o tempo aqui está sendo contagem regressiva, ali 10, 9 e assim vai. Quando chegar no final, você vai ter o visual da barra que vai se completar. E você tem esse bip. Então nessa hora você tampa a sua cópia, você já deu a exposição. Talvez você esteja se perguntando qual é afinal a vantagem desse aparelho se você precisa iniciar com um número que é um chute, você nem sabe o que é esse número. Também eu coloquei o 20 aqui no começo, o que é 20 o quê? Mas veja, a vantagem é que uma vez que você acertou a exposição como sendo 20, 25, 30, você poderá repetir, não importa, pode ser no dia seguinte, no mês seguinte, diferentes horários do dia, a dose de ultravioleta que é dada, que é correspondente a um certo número que você colocou aqui, será sempre a mesma. Então esse aqui é o ponto, é você conseguir ter regularidade na exposição, mesmo com uma luz irregular, como é a luz do sol. Bem, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No vídeo eu queria mais mostrar qual é o conceito, como é possível domar a luz inconstante do sol usando o microprocessador. Queria mostrar também o jeitão do aparelho, como que se manuseia, como que se utiliza. Agora, as instruções para você construir o seu, você encontra no site e o link está na descrição do vídeo. Lá tem tudo, tem o programa, os componentes, a maneira de ligar, todos os detalhes. O que eu queria dizer ainda para finalizar é que eu tenho usado esse aparelho já faz um ano e os resultados são realmente consistentes. É claro que nesses processos artesanais existem outras variáveis que afetam bastante o resultado final. Você tem os papéis que você usa, a maneira como você cobre o papel com um material sensível e o tempo entre você cobrir e você expor. Essas coisas é claro que aqui não vai dar para corrigir. Mas se você tiver um padrão no que diz respeito às outras variáveis do processo, esse aparelhinho garante uma consistência muito boa no que diz respeito à exposição UV, mesmo com uma luz inconstante como a do sol. Bom, era isso, grato aí pela atenção e até uma próxima vez.